São 7h33. A gente conversa agora com o prefeito em exercício, Adenilson Biazus. Ele que assumiu ontem pela manhã por conta de compromissos pessoais do prefeito Oscar Martarello. Biazus, seja bem-vindo à nossa programação. Muito obrigado por atender o nosso convite. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que nos acompanham. Satisfação estar aqui novamente para falar sobre as questões aí do nosso município, especialmente esse período de interinidade que nós estamos agora no dia a dia envidando para que nós consigamos aí atingir os nossos objetivos. Biazus, ontem já estava previsto, né, que você assumiria, que o senhor assumiria, mas assumiu num momento um pouco atípico para a cidade e já tendo que dar celeridade na solução de alguns problemas aqui. Como é que está Xanxerê hoje, depois das inundações que nós tivemos ontem? Verdade, Guilherme, o prefeito já tinha programado esse compromisso particular há bastante tempo e ontem, então, pela manhã, eu assumi como prefeito interino até o dia 27 e desde a madrugada do dia de ontem, nas primeiras horas, a nossa equipe já começou a se mobilizar porque detectou alguns alagamentos aqui na região central e também na Vila União. E então a Defesa Civil, a Assistência Social e uma equipe da Secretaria de Obras, juntamente com a Secretaria de Agricultura, começaram a fazer o que era possível naquele momento em razão da chuva torrencial. Houve uma precipitação de cerca de 120 milímetros e o previsto era de no máximo 50 milímetros, isso num acumulado de 12 horas. Em mais de 24 horas o acumulado acredito que chegou a 200 milímetros, é muita chuva num curto espaço de tempo, obviamente que aconteceram os alagamentos. A gente, em primeiro lugar, então, fica consternado com a situação que assolou algumas famílias. Felizmente não houve nenhuma vítima, né, apenas danos materiais. E ontem, então, nós ficamos o dia todo fazendo a limpeza da calha do rio, porque muitos entulhos nós detectamos. Isso foi uma das principais causas dos alagamentos. As bacias que estão em execução, para deixar bem claro aqui, porque muitos se expressam dando a entender que a obra já está pronta. Pelo contrário, ela está 30% da sua capacidade em operação e já foi o suficiente para evitar um desastre ainda maior aqui para a nossa cidade. Então, esse acúmulo de entulhos, de lixos nas bocas de lobo, em algumas partes do rio, fizeram com que esse alagamento acontecesse. Mas ontem a gente então limpou toda a calha do rio, onde a gente detectou isso, inclusive até pneus nós encontramos nas bocas de lobo, então não tinha como não entupir, né? E aí também nós fizemos um trabalho especial lá na Vila União, né? Que lá teve um alagamento bem importante e no dia de ontem eu pedi para a secretária de Assistência Social e toda a equipe que fez um levantamento minucioso sobre os danos humanitários e materiais. A gente já tem esse relatório e na sequência a gente vai adotar medidas para mitigar os efeitos dessas famílias. Algum decreto de situação de emergência, estado de atenção? Neste momento não há necessidade. Ontem também nós fizemos uma reunião com a Defesa Civil Estadual e também a Defesa Civil Municipal. Aqui quero agradecer publicamente a atuação da nossa equipe, também do apoio da Defesa Civil Estadual na pessoa do Peri, que prontamente nos ajudaram a antever todas as medidas necessárias e a partir disso então nós mobilizamos a nossa equipe, fomos a campo e consequentemente fizemos todo o levantamento necessário. Agora nós vamos verificar, Guilherme, de que maneira que nós vamos mitigar, como eu falei, os danos causados a essas famílias. Nesse curto espaço de tempo que você vai ficar à frente da prefeitura, Biazus, tem alguma outra ação assim, de mais urgência ou os olhos foram voltados para isso? Na verdade, Guilherme, eu e o prefeito, a gente administra 4 mãos. Eu sou um vice que estou na prefeitura em tempo integral. Então, apenas mudou simbolicamente o comando, mas a gente vai dar sequência àquelas ações importantes que não vai ser esse obstáculo que vai nos tirar o foco. É claro que a gente vai, como eu falei, já mobilizou e vai fazer de tudo para que essas
famílias sejam repostas ao estado anterior para que elas não tenham prejuízo. A gente vai mobilizar a sociedade, se for o caso. Tem algumas pessoas que perderam móveis, perderam praticamente tudo que tinham dentro de casa. Então nós vamos precisar mobilizar a sociedade, inclusive, para nos ajudar, porque tem algumas situações, Guilherme, que a prefeitura não pode utilizar dinheiro público, como por exemplo, comprar móveis para doar para as famílias atingidas, e nem a Defesa Civil Estadual pode fazer isso. Então nós vamos ter que mobilizar a sociedade, alguns empresários aí, para a gente também poder ajudar essas famílias. Você falou sobre essa preocupação com a limpeza dos bueiros e tudo mais. A população, ela também precisa fazer a sua parte em relação a isso. Eu morei numa cidade onde com 20 milímetros de chuva já alagava. E aqui em Xanxerê a gente não vive essa realidade, ainda mais agora com as bacias de contenção que não estão prontas, né? É importante que se diga isso. Teve gente dizendo, mas gastaram um dinheirão e não funcionou. Funcionou. Eu lembro-me de outros períodos onde com uma quantidade muito menor de chuva, a cidade toda estava debaixo d'água. Então é importante que a população faça a sua parte. A gente fala muito sobre os lixos nas encruzilhadas, nas entradas para o interior, e naquela região por onde passa a água, geralmente tem, então que a população fique atenta a isso também. Guilherme, você falou um ponto crucial. Inclusive, ontem por telefone eu falei com o Dr. Marcos Brandalize e na sequência nós vamos nos reunir, porque o que algumas pessoas fazem aqui em Xanxerê é crime, inclusive, é crime ambiental no primeiro momento. Porque, como eu falei, esse dano aconteceu, esse desastre aconteceu por causa da destinação inadequada de lixo. Porque não tem, é uma questão de lei da física. Quando chove, quando há enxurrada, esse lixo vai para o rio, vai para o bueiro. Ocorrendo o entupimento, vai gerar o alagamento. Isso é uma questão lógica. E ontem as imagens que foram divulgadas pela equipe da prefeitura deixaram claro. Nós tiramos pallet do rio, nós tiramos pneu, nós tiramos inúmeros bens móveis que também são descartados de maneira irregular. Aquele lixo que é descartado de cozinha, num saco plástico, ele entope bueiro também. E aí uma chuva que não precisa nem ser torrencial, nem ser tão intensa, vai alagar. E agora então nós estamos pensando num programa, numa fiscalização muito efetiva para que essas pessoas sejam identificadas e punidas. Porque em razão disso, por exemplo, teve algumas pessoas, alguns empresários aqui do centro que perderam milhões de reais. Isso é crime de dano. E se houver a identificação do causador, essa pessoa vai responder judicialmente. Não é possível. Eu sempre falo que a gestão da cidade depende de todos. A prefeitura, ela não consegue abraçar, ela não tem braço para resolver todos os problemas. E aí, infelizmente, alguns ficam passando a ideia de que a prefeitura não age, que a prefeitura não trabalha, que o poder público não faz a sua parte. Faz sim. Inclusive, voltando a deixar claro aqui, a nossa equipe, desde o primeiro momento, desde o primeiro indício de alagamento, já estava na rua. Agora eu pergunto para todos, o que nós vamos fazer naquele momento, na madrugada, em razão de um volume enorme de água que estava caindo e acumulando? Não tinha o que fazer. Esperar passar, né? Esperar passar. E na mesma hora atender as pessoas que mais precisam, eliminar o risco, porque nesse primeiro momento as ações emergenciais identificar quem está em área de risco. Inclusive nós fizemos isso na madrugada, já lá na Vila União, e uma equipe nossa estava lá de plantão para remover as famílias para um local seguro. Também disponibilizamos alimentação, que é um outro item necessário, porque, como eu falei, algumas famílias ali da Vila União perderam tudo. Alimento, móveis, tiveram a casa completamente inundada. E por quê? Porque esses entulhos acabaram. Inclusive ontem eu determinei que a nossa equipe da Secretaria de Obras removesse aquela passagem, porque nos próximos dias nós vamos concluir a ponte ali com a pavimentação. Vai ficar um local muito bonito ali, vai ficar um corredor muito bacana, vai valorizar muito a Vila União. Mas aquela estrutura paralela que nós fizemos com tubo para a passagem até que a ponte ficasse concluída, entupiu.
E aí acumulou água ali. Por quê? Por causa do lixo que estava acumulado nos tubos. E ontem, então, com as máquinas, nós fomos lá, removemos para que a passagem da água acontecesse com mais fluidez, com mais rapidez. Inclusive, para finalizar, Guilherme, nós temos previsão na semana que vem de muita chuva novamente. Então nós já fizemos lá na Arena Franca, nós removemos aquela estrutura que vai ter uma outra ponte e tinha estrutura provisória, nós removemos ontem. Eu fiquei o dia todo praticamente em função disso com a nossa equipe. Também fomos lá na bacia do Passo Trancado, que acumulou mais de 100 metros cúbicos, 100 mil metros cúbicos de água, uma quantidade imensurável. Nunca, eu conversei com o morador daquela região, Guilherme, nunca tinha acumulado tanta água como agora. Então significa dizer o seguinte: se não houvesse aquela bacia, com certeza no mínimo 1 metro ou 2 metros a mais teria alagado aqui no centro e o dano teria sido muito maior. Então eu quero deixar aqui esse apelo à população: se vê alguém destinando lixo de maneira irregular, denuncie, porque nós vamos fiscalizar. Podem nos cobrar, a prefeitura tem que ser cobrada para prestar um serviço de excelência. Agora, quem for flagrado descartando lixo irregular vai ser penalizado, podem ter certeza. Prefeito, uma última pergunta. Com já essa possibilidade de chuva, que é também por conta do efeito climático que a gente tem até o ano que vem, então excessos de chuva num curto período de tempo, a prefeitura deve talvez fazer uma limpeza maior nos rios, porque ontem foi enxugar gelo, né? Foi resolver para que a água pudesse escoar. Mas a gente tem alguns pontos que, por conta desse excesso de lixo, às vezes alguns pontos de erosão, a prefeitura deve trabalhar nesse sentido? Com certeza, Guilherme. Ontem mesmo nós fizemos isso. A partir de agora nós vamos intensificar ainda mais esse trabalho. Vamos também acelerar e pedir que o governo do estado repasse os recursos com maior rapidez para a gente concluir as obras das bacias de contenção. A gente acredita que a empresa está mobilizada, a empresa que está executando a obra, e se não houver atraso no repasse dos recursos, porque essa obra, Guilherme, ela está sendo financiada com recursos do governo do estado, como a contrapartida mínima da prefeitura. Então, se não houver esse atraso e como a empresa está mobilizada e considerando a importância da obra, eu não tenho dúvida que se ela for concluída e a limpeza da calha do rio Xanxerê for feita com maior frequência e não houver a destinação irregular de lixo, eu não tenho dúvida que mesmo que chova de uma maneira intensa, nós vamos enfrentar com bastante eficácia esse problema. Prefeito, eu recebo 2 perguntas aqui dos nossos ouvintes na mesma pegada, então vou trazer as 2 da mesma forma. Primeiro, sobre a questão do desquintulho na cidade, que tem um preço elevado, talvez, para que um morador apenas possa pagar. Existe alguma possibilidade de, dentro do projeto Meu Bairro Mais Bonito, talvez a equipe toda estudar para que seja feito mais vezes essa questão da coleta de lixo que é feita já nos bairros? Guilherme, nós temos uma licitação em vigor, né, que trata da prestação de serviços de coleta e destinação de lixo. E nós estamos numa fase de transição agora. Está sendo elaborado um estudo para que uma nova concessão seja feita. Aliás, uma concessão seja feita. Agora não é uma concessão. A concessão envolve um sistema mais amplo, com maior prazo, né, que a empresa que venha a ganhar vai ficar com no mínimo 20 anos da concessão, e ela vai poder identificar melhor, juntamente com a prefeitura, e resolver os problemas mais importantes. E uma das questões que nós já detectamos é essa parte dos entulhos, né? Porque as pessoas fazem a limpeza lá no terreno e acabam destinando ou deixando o lixo na frente da sua casa, e aí acaba demorando para retirar. E na verdade, Guilherme, deixar bem claro aqui, essa retirada dos entulhos não é obrigação da prefeitura, é obrigação do proprietário. O que a gente pode fazer é, na próxima concessão, regulamentar para que o preço, eu não sei exatamente qual o valor que está sendo praticado agora, mas se o valor de fato ficar
impraticável, a gente obviamente que pode interferir, pode intermediar para reduzir, mas vai melhorar bastante essa parte aqui, mas repito, se as pessoas não fazerem desde a coleta seletiva, da destinação adequada, nós não vamos resolver. Para o ouvinte ter uma ideia, ontem eu fui lá na bacia do Passo Trancado e tem um trajeto de estrada de chão que vem até o bairro São Jorge, né? E naquele caminho, Guilherme, pasme, eu vi um depósito de lixo, tem lá, há um tempo já. Sofá, móveis velhos. O pessoal sai aqui da cidade para levar lá no interior e deixa do lado de um córrego. Quando dá a chuva intensa, a enxurrada, pega esses lixo, né, esses móveis, e acaba levando para o rio. Então, se as pessoas não ajudarem, Guilherme, nem o sistema vai funcionar. Exatamente. São duas situações, né? Esse contraponto da população fazer a sua parte e melhorar essas políticas públicas na questão da coleta e da destinação. Mas nós estamos atentos, Guilherme, e vamos trabalhar muito nesse segmento aí nos próximos dias para que o ano que vem a gente já tenha um modelo novo e mais eficaz. Perfeito. Prefeito, muito obrigado pela sua participação. Bom dia de trabalho. Obrigado, e mais uma vez, Guilherme, agradecer à imprensa, que foi muito importante para alertar as pessoas aí para que possam nos ajudar e possam fazer a sua parte e junto com a prefeitura a gente encontrar as melhores soluções aqui para a nossa cidade. Adenilson Biazus, prefeito em exercício, conversando com a gente, agora 11 minutos faltando para as 8 da manhã, junto com a gente Brasão, Ferragem Xanxerê, Drogaria Celipã, 4G Celulares e Crescerto aqui no Rádio Café. A gente volta já. Bom dia para você.